Você aí, que trabalha na área da saúde, lidando com pacientes o dia inteiro, já se sentiu perdido durante seus atendimentos? Deixa eu contar uma coisa para vocês. No início da minha carreira, eu também ficava muito perdido durante meus atendimentos. Eram situações constrangedoras, em que eu não sabia como me portar, como falar com o meu paciente diante de uma dúvida, diante de uma insegurança que surgia durante o meu atendimento. E isso transparecia na minha comunicação. E muitos pacientes sentiam isso, percebiam e muitas vezes não voltavam para os meus atendimentos porque não sentiam confiança naquilo que eu transmitia. Se você se identificou em alguma dessas situações, fica um pouquinho mais nesse vídeo que eu vou te explicar a metodologia que eu desenvolvi que me ajudou a melhorar a minha segurança durante meus atendimentos. Essa metodologia eu nomeei de Método da Bússola da Comunicação Segura, ou método BCS. Esse método vai te ajudar a você ter uma comunicação mais segura e assertiva com os seus pacientes, fazendo com que eles se sintam satisfeitos, confiantes no que você está dizendo e, melhor ainda, te recomendem para outras pessoas. Vai aumentar a chance deles aderirem ao tratamento, assim como terem melhores desfechos em saúde por conta desses resultados. E olha só, os profissionais que desenvolverem uma comunicação segura se beneficiarão de uma alta satisfação com seus próprios atendimentos. Isso melhorará sua autoestima, fará com que você tenha mais felicidade nos seus atendimentos, resgatando aquele brilho nos olhos de quando começamos a faculdade e buscávamos atender as pessoas da melhor forma. Graças a esse método, você terá muito mais segurança na sua comunicação, independentemente do cenário que você possa enfrentar dentro de uma consulta. Além do mais, você vai se sentir muito mais valorizado, porque a sua consulta será sim diferenciada, pois terão muito mais técnicas e habilidades envolvidas que você utilizará de forma consciente para gerar conexão, fazer com que o paciente se sinta tranquilo, sua mensagem seja transmitida de forma eficaz. Muitas pessoas me perguntam, Bruno, para quem que é esse curso? Ele serve para mim? Pessoal, esse curso ele é voltado exclusivamente para estudantes e profissionais de qualquer área da saúde que envolvam atendimento aos pacientes. Ou seja, não importa se você é médico, farmacêutico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, enfim, todas as áreas da saúde que envolvem interação com pacientes podem sim se beneficiar desse curso. Outra coisa importante, esse curso ele é para aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre comunicação clínica, nunca ouvi falar sobre habilidade de comunicação, a primeira vez que eu estou ouvindo falar é com você, e também para aqueles profissionais que já têm um nível avançado, já conhecem sobre técnicas e querem saber mais. Então, ele é desde o zero até um conhecimento mais avançado de comunicação. E também para aqueles profissionais que entendem da importância da comunicação com seus pacientes. Sabem que uma comunicação eficaz, uma comunicação assertiva, empática e segura gera conexão, gera um cuidado diferenciado, um cuidado centrado na pessoa. Então, se você acredita nisso e preenche esses requisitos, esse curso sim é para você. Agora, para você que não é profissional da área da saúde, talvez não seja tão recomendado esse curso. Não que você não possa aprender ou utilizar os conhecimentos para suas áreas. Você pode, mas ele é muito focado para o atendimento aos pacientes. Então, sugiro que pense bem se você for comprar, porque não é voltado para esse tipo de perfil. Outra coisa que não é voltado é para aqueles profissionais que não fazem atendimentos aos pacientes. E, por último e mais importante se você não entende comunicação como um ponto importante do cuidado ao paciente, porque eu preciso de pessoas que estejam realmente dispostas e engajadas e que entendem o propósito da comunicação como um cuidado. Outras pessoas me perguntam, Bruno, como que surgiu esse método BCS? Vou aproveitar e contar um pouco da minha história.
sobre por que eu interessei pela comunicação, pelas habilidades de comunicação e cheguei nesse método. Tudo começou na infância, quando eu acompanhava a minha mãe durante as férias no consultório odontológico dela, e eu comecei a reparar na forma como ela se comunicava com os pacientes. Era impressionante ver como ela sabia o nome de cada paciente, o que tinha acontecido, como ela acolhia as queixas dele, os sofrimentos e ajudava em alguns direcionamentos do que era possível. Era encantador a forma como ela trabalhava isso com eles. E eu lembro que isso me marcou muito. E só anos mais tarde, quando eu comecei a entrar na faculdade de medicina, e na faculdade a gente aprende muito sobre fazer diagnósticos, entender sintomas, sinais das queixas dos pacientes para chegar nos diagnósticos e nos tratamentos. A gente aprende muito pouco a como se comunicar com as pessoas. E por outro lado, eu tinha toda aquela vivência da minha mãe, mas juntar os dois era uma coisa tão difícil, porque não tinha nada específico na medicina que me embasava para isso. Então eu tinha que trazer coisas da minha vivência com coisas que eu aprendia na faculdade e não dava uma liga muito boa, porque eu demorava muito nos atendimentos, eu era muito inseguro, não conseguia me comunicar de uma forma adequada. Então isso foi minando um pouco o meu gás relacionado à comunicação. Naquela época eu nem sabia que se chamava comunicação. Só depois, anos mais tarde, quando eu entrei na residência de medicina de família, eu pude me deparar com o conteúdo de comunicação clínica, com conteúdos de habilidade de comunicação e comecei a nomear, a entender que várias coisas que minha mãe fazia tinha muita técnica que ela não sabia, mas tinha nomes específicos que os autores deram, tinha formas de se fazer diferente e tudo isso foram baseados em evidência, em vários estudos da literatura. E para mim aquilo foi uma virada de chave. Eu falei, nossa, agora tem exatamente, eu sei qual que é o nome, só que eu demorei muito tempo entre o meu aprendizado de comunicação e a prática. Porque por mais que eu colocasse na prática, era muito difícil eu entender o que estava se passando. Eu tinha que testar muitas hipóteses para ver se aquilo funcionava ou como que eu adaptava no meu jeito. E eu demorei muito tempo para incorporar isso na minha rotina de atendimentos. E daí veio a ideia do BCS, do método da bússola da comunicação segura. Porque eu comecei a pegar tudo aquilo que eu aprendi ao longo desse tempo e que eu passei pelas dificuldades de entender uma estrutura de uma consulta, de entender em que momento da consulta que eu tô, quais habilidades de comunicação seriam mais assertivas. Então eu comecei a incorporar nesse método exatamente coisas que sanassem essa dificuldade de quem está aprendendo comunicação. Porque é muito fácil você ter o conteúdo, ler, mas o difícil mesmo é como que você aplica, é como que você tem uma metodologia que vai te apoiar e vai te ajudar nesses momentos para que o aprendizado seja mais rápido, seja mais efetivo, seja mais direcionado para aquela sua necessidade. Por isso que eu acho que ele é um método muito assertivo para esse tipo de processo. Vou contar aqui alguns exemplos de como esse método ele pode te ajudar na sua comunicação. Então, tem 2 pontos muito importantes. O primeiro deles, que o método utiliza, são as habilidades de comunicação. E o segundo, relacionado à estrutura de uma consulta. Então, esses 2 pontos, eles são o esqueleto do meu método. E por que é importante você entender isso? Porque sem esses 2 elementos chaves, você vai passar dificuldade. Por quê? Porque eles servem para não só ancorar o seu conhecimento, mas para te dar segurança para lidar nos diversos cenários que podem aparecer dentro de uma consulta. A gente sabe que tem habilidades para comunicação de más notícias, comunicação com acompanhantes, comunicação com pessoas de outras culturas. Isso a gente sabe que existem, inclusive, técnicas específicas para isso. E a gente vai abordar algumas delas aqui no curso. Mas o que eu queria frisar das habilidades que eu citarei aqui e focarei bastante são as principais que você terá em praticamente todos os atendimentos. E que, dominando elas, tendo segurança delas,
você vai conseguir se dar bem na maior parte dos desafios apresentados. Um dos exemplos que eu gosto bastante de citar é a escuta ativa. É aquela escuta que você faz prestando atenção no paciente, no que ele está trazendo para você, em como que ele está se portando, em como que ele está trazendo essa informação para você. E você tem que prestar atenção nele de uma forma atenta, de uma forma ativa mesmo. Eu estou olhando para você, eu estou interessado no que você quer me dizer, eu estou presente de corpo e alma para o que você tem para me dizer. Outro aspecto importante da escuta ativa é não interromper. Então, um exercício que você já pode fazer do momento zero, a partir do momento que você assiste esse vídeo. Quando o paciente trouxer a primeira queixa, você precisa se controlar a sua ansiedade e esperar 2 minutos, sem interromper o paciente. Faça esse exercício. Cronometra aí no seu relógio, quando o paciente começar a falar, 2 minutos. 2 minutos. Para você entender se em 2 minutos o paciente terminou de falar ou se ele já continua falando e você precisa fazer algum tipo de intervenção para ajudar nesse processo. Mas, de uma forma geral, evite interromper antes de 2 minutos. Outra coisa que você pode fazer quando você estiver fazendo o processo de escuta ativa é a sua comunicação não verbal estar incentivando o paciente a trazer. Então, por exemplo, você fazer entendi. Então, são formas não verbais que damos a entender que o paciente pode falar. Ele tem liberdade para falar e pode trazer. Outra coisa, na escuta ativa, as pessoas têm muito medo do que pode aparecer numa consulta. Nossa, mas eu tenho medo de abrir uma caixa de Pandora e não sei o que pode surgir. Pois é, pode surgir qualquer coisa. Mas às vezes, as coisas que você dá espaço para que surjam podem ser as mais importantes para aquele paciente. E se você consegue captar aquilo no início da sua consulta, eu te garanto que você vai ter muito menos dor de cabeça e dificuldade para trabalhar isso ao longo da consulta. É muito melhor você lidar com isso no começo da sua consulta do que essa queixa ou essa demanda oculta que você não abordou, mas que ela vai surgir em algum momento, que ela surja no final da sua consulta. Aí você vai ter dificuldade. Quando faltam 10 minutos para finalizar sua consulta e de repente vira uma demanda que você fala, nossa, agora eu realmente não sei o que fazer. Além do mais, aumenta a compreensão daquilo que o paciente está trazendo. Então você consegue entender coisas importantes que podem te ajudar ao longo da consulta com informações relevantes que você já vai fazendo conexões. Então, aquela dor no pé que o paciente estava te trazendo, quando você entende que essa dor no pé pode ser uma preocupação porque o paciente trabalha como faxineiro e muitas vezes ele tem que usar um sapato apertado e aquilo prejudica e por conta disso ele não consegue trabalhar de uma forma adequada, pega muitos atestados, inclusive está sofrendo pressão no trabalho do patrão porque ele está pegando muito atestado. Então olha que importante você entender o contexto desse paciente, né? O que esse paciente está trazendo. E isso só é possível pela escutativa, porque você deu espaço para ele te trazer isso e você entende que não é só mais uma dor no pé. Você começa a entender que é uma dor no pé que tem outras características para além da medicação. A conduta ou o tratamento pode ser uma medicação mesmo, um analgésico, mas olha a diferença que faz quando você de fato escuta o paciente. Esse paciente cujo profissional fez toda essa escuta e, além do mais, prescreveu o analgésico, com certeza vai vincular muito mais do que aquele profissional que simplesmente não deu importância para as queixas do paciente e prescreveu o mesmo analgésico. Nossa, mas que diferença que faz? Faz muita diferença, porque você se importou, você acolheu, você demonstrou interesse genuíno em quem que é aquela pessoa. Gente, hoje em dia, o que mais falta é as pessoas demonstrarem um interesse no cuidado com o outro. Seja porque é uma sobrecarga de trabalho, seja por questões emocionais, seja porque não consigo lidar com o que o paciente está trazendo, enfim,
uma infinidade de motivos que pode estar levando a isso. Mas a gente jamais pode perder aquele brilho nos olhos que a gente tinha desde quando iniciamos a nossa jornada na nossa profissão da área da saúde. Aquele encantamento que nós tínhamos quando atendíamos nossos primeiros pacientes, falavam, puxa, que legal, eu entendi essas coisas, agora a paciente me agradeceu de coração, ela de fato é profundamente agradecida pelo que eu fiz, mas poxa, eu não fiz muita coisa. Você fez, você fazia naquela época, você escutava aquelas pessoas, você mostrava interesse, aquele interesse de quero cuidar de você, estou interessado na sua história, e que ao longo da nossa carreira, muitas vezes, por várias coisas, a gente vai perdendo, a gente vai esquecendo. Por isso que é importante sempre mantermos a nossa ferramenta de comunicação afiada. É importante a gente estudar comunicação clínica da mesma forma que nós estudamos anatomia, da mesma forma que nós estudamos algum conteúdo específico de nutrição, de cuidados de enfermagem, enfim. Para qualquer coisa que a gente se atualiza, a comunicação também precisa se atualizar. É uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de cuidado. Agora que eu falei de uma habilidade de comunicação, que é a escutativa, deixa eu trazer também um ponto importante, que é um dos pontos chaves do meu método, que é a estrutura de consulta. Quando você conhece uma estrutura de consulta, você começa a ter segurança da onde você está na consulta e para onde você deve ir. Eu sei que parece uma coisa meio óbvia, que toda consulta tem um começo, meio e fim, mas você já parou para pensar, durante seus atendimentos, em que momento da consulta você está? Se você está no início do seu atendimento, se você está no meio do atendimento, ou finalizando, ou muitas vezes não dá aquela impressão de que você não está indo para lugar nenhum, ou de que você está finalizando a consulta e de repente você volta lá para o começo e aí você fala, nossa, não sei como que eu cheguei aqui, e de repente tenta fechar a consulta, mas não consegue e isso vai gerando mais angústia. Esta é a importância de você entender a estrutura e a sequência de uma consulta. Por isso que o método da bússola da comunicação segura é exatamente isso. A bússola, ela é para te guiar, ela é para você ter consciência situacional da onde você está e da onde você tem que ir. Ela vai te nortear por esse processo dentro do atendimento. Ela vai te ajudar a você ter consciência de que momento da consulta que você está, de quais elementos da consulta você conseguiu para que você consiga dar um próximo passo. Por isso a sequência ela é muito importante. E o melhor de tudo, não é um direcionamento só para você, é um direcionamento para você e para o seu paciente. Porque grande parte dos profissionais de saúde não percebem que muitos dos direcionamentos ou muitas das condutas é unidirecional. Eu estou direcionando o paciente, mas assim, muitas vezes eu estou mais à frente já para o fechamento de uma consulta e o paciente está lá atrás. Ele ainda está perdido no que ele veio fazer com você ou no que ele precisa falar para você ainda. Então ele nem está acompanhando o seu raciocínio de fechamento de consulta. E por isso que gera desconexão. Quando vocês começam a aplicar de forma consciente esse método, vocês conseguem entender o passo a passo. E onde você está e o que você pode fazer. Eu até brinco que é um redirecionamento de rota. A gente precisa ter flexibilidade, porque uma consulta ela não tem que ser engessada. Mas é importante você saber o passo a passo para que depois você consiga, com flexibilidade, passar pelos tempos da consulta, das etapas do atendimento e conscientemente voltar quando for necessário. Mas você está fazendo isso conscientemente, você está fazendo isso ligado no que está acontecendo, não simplesmente que nem um náufrago à deriva, né? Deixando a vida levar. Então, por isso que é importante o profissional de saúde entender toda essa etapa de uma estrutura bem feita, de uma consciência situacional, sequência lógica, de como proceder em determinadas situações. Isso vai aumentar a sua segurança nos atendimentos. E isso também vai transparecer para o seu paciente, porque ele vai mostrar que você tem segurança e confiança naquilo que você está fazendo. E isso tem muito valor para o paciente. Ah, Bruno, mas para você é fácil, que já está há anos aí estudando habilidade de comunicação, já está aplicando, já sabe tudo. E para mim, que tenho pouco conhecimento, nunca aprendi nada sobre isso,
Isso é muito complexo para mim, gente. Eu não vou conseguir aprender nunca. Então, isso é um medo que as pessoas têm quando a gente começa a falar de habilidade de comunicação e de comunicação clínica. Parece que é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa de outro mundo. Gente, na verdade é totalmente o contrário. Vocês já fazem isso no dia a dia. Vocês usam a habilidade de comunicação a todo momento quando vocês estão conversando com as pessoas. A grande questão é que vocês não sabem que vocês estão usando. Vocês não sabem nomear ainda aquilo. Vocês não têm esse entendimento que tem evidência para aquilo que vocês estão fazendo e vocês não têm ideia. Igual a minha mãe, quando ela conversava com os pacientes, e ela encantava os pacientes, por quê? Porque tinha muita técnica de comunicação envolvida na comunicação dela e ela não tinha consciência. Então não é uma coisa complexa. A grande questão é que a metodologia, o método BCS, ele vai fazer com que você tenha conhecimento daquilo que acontece. Você vai começar a nomear, você vai começar a entender todos os processos e falar: nossa, aquela consulta tem muita técnica. Nossa, aquele profissional consegue usar determinadas técnicas. Que interessante, eu não tinha reparado nisso, porque a gente não tinha consciência do que era aquilo. Agora que você vai cada vez mais ter consciência e o método BCS vai te ajudar nesse processo, vai ficar muito mais fácil de você entender o que deu de errado numa consulta, do que foi positivo, do que você precisa melhorar nos atendimentos, até na sua própria comunicação, tanto com pacientes quanto com seus colegas de trabalho, com o seu gestor, com seus alunos. Ela te ajuda nisso. E eu digo por experiência própria. Eu sou um exemplo de que eu tinha muita vergonha, tinha muita dificuldade, muita insegurança nos meus atendimentos. E as habilidades de comunicação me ajudaram a adquirir confiança, inclusive para ser professor, para ser gestor. Então, olha o impacto que isso teve na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, para que eu conseguisse escalar coisas maiores. E se eu conseguir, mesmo só tendo aquele exemplo da minha mãe e poucas coisas que fui aprendendo, você também consegue. Você faz isso no dia a dia. Por isso que o curso ele é para qualquer pessoa da área da saúde. E não simplesmente só para médicos, para enfermeiros, porque todo mundo se comunica a todo tempo. Então, não deixe que isso seja um obstáculo para que você busque conhecimento, para que você se aprimore, porque isso é cuidar. Comunicar é cuidar. Então, tem muitos benefícios que eu já falei anteriormente sobre melhorar a sua comunicação. Gente, sabe os principais erros que muitas pessoas acabam fazendo quando estão aprendendo habilidades de comunicação? Primeiro, porque a habilidade de comunicação não é simplesmente uma sacola de truques que você tira da cartola e vai utilizando de forma aleatória. Ou então, por exemplo, você quer já ler, aplicar e não reavalia o que aconteceu. Então você acha que foi aquela habilidade que não é boa. E, para além disso, você também não tem como acompanhar o seu desenvolvimento. Você simplesmente está avaliando de forma subjetiva do que você sentiu daquela consulta, mas você não tem clareza daquilo que realmente aconteceu e que poderia ser melhorado. Por isso que o método BCS pode ajudar muito nisso. Ele não só vai melhorar vai qualificar o seu atendimento, a sua comunicação, mas você vai ganhar tempo nos seus atendimentos, porque você vai chegar muito mais rápido nos motivos de consulta, conseguir finalizar uma consulta de uma forma mais rápida e efetiva. Você consegue ter um aprendizado muito mais rápido, mão na massa e com todo um método de orientação para o seu aprendizado. Ou seja, você vai ter ferramentas e vai conhecer ferramentas que vão te ajudar a potencializar suas habilidades de comunicação. Agora que vocês já viram os inúmeros benefícios sobre melhorar sua comunicação clínica e a segurança que isso passa nos seus atendimentos, eu faço um convite aqui para você. Quer aprender mais? Quer revolucionar sua comunicação, seus atendimentos? Coloquei aqui à disposição o meu curso online de comunicação clínica chamado Navegando nos Mares da Consulta. O valor dele é um valor de R$ 897, que pode ser parcelado em até 12 vezes e, olha só, tem uma garantia de 7 dias. Então, ou seja, se você não gostou do conteúdo, eu garanto o seu dinheiro de volta, porque para mim o mais importante é a sua evolução, é o seu conhecimento sendo posto em prática e eu tenho total confiança que
você aprendendo a comunicação vai ter mais segurança nos seus atendimentos e vai colher frutos disso. Outro aspecto importante é que, de bônus, você ainda vai receber o meu e-book de comunicação clínica, que chama Comunicar para Cuidar. Terá acesso às lives que eu fizer com a minha comunidade e terá acesso na minha comunidade no WhatsApp sobre comunicação clínica. Então, clique no link Saiba Mais em algum lugar dessa tela e descubra como o método BCS pode fazer diferença no atendimento dos seus pacientes. Como ele vai te dar segurança para que os seus pacientes saiam satisfeitos, aderentes ao plano de cuidado e com melhores desfechos em saúde. E que você se sinta mais seguro, confiante e valorizado pelo cuidado que você presta. Conto com você lá.